interessante que nós cantamos aqui. Eu já ouvi esse questionamento. Se Deus é bom, por que temos tantos problemas? Deus não é bom? Então eu queria dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse versículo é importante, só não está na Bíblia. Só não está na Bíblia. E é isso que nós queremos ver hoje, porque permanecer nesta comunhão requer alguns cuidados para a nossa vida. E nós queremos que esses cuidados sejam observados. E é interessante porque muitas vezes a gente espera do outro para que o outro seja diferente, para que a gente possa ter comunhão. Mas, na verdade, a comunhão faz parte do nosso relacionamento e queremos ver hoje alguns detalhes sobre esta comunhão. Se Deus é bom, Deus nos dá condições de vivermos a melhor vida possível. Então, eu vou ler dois textos, eu queria que você acompanhasse. O primeiro texto do Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 12. Primeiro Evangelho de João, capítulo 13, a minha versão NAA, tá? Diz aí: antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que Jesus disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lhe lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Um outro texto é Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versos 14 e 15. Não, versos 13 e 14. Verso 13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor,
que é o vínculo da perfeição. É interessante este movimento aqui de Jesus com os discípulos, porque nós vamos ver aqui, segundo o tema que vamos usar, que amar é permanecer. Poderíamos trocar, permanecer é amar. Aqueles discípulos estavam reunidos ali em torno e motivados por causa do amor de Jesus. Diz aqui o texto que Jesus amou-os até o fim. Não separa discípulos, mas fala que ele amou a todos os discípulos. E este momento aqui é o momento da Páscoa, quando Jesus entra com seus discípulos no cenáculo. E ali Jesus começa a celebrar a Páscoa. E o texto aqui, o versículo diz aqui, o versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão. E durante o que eles estavam comendo, também diz no verso 4, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Então já estavam comendo no meio do cerimonial da Páscoa. Jesus interrompe esse momento para lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele se humilhou, porque esse era um papel dos escravos. Era o escravo que lavava o pé dos visitantes, daqueles que chegavam. E Jesus se colocou no lugar desse escravo, tanto que Pedro ficou escandalizado. Como é que é isso, mestre? O senhor vai lavar meus pés? Não vai lavar, não. E Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você não pode sentar à mesa. Não vai participar deste momento da... Não vai participar deste momento da comunhão. E aí Pedro mudou de ideia rapidinho e falou, então tá bom, então lava, né, as mãos, a cabeça. Mas Jesus Cristo, ele tinha algo em mente. Ele queria ensinar alguma coisa, e Jesus disse mais na frente aqui, se, não é, o mestre fez isso, vocês também devem fazer essas coisas uns com os outros. O que fez com que Jesus escolhesse 12? O que fez com que aqueles 12 estivessem ali com Jesus, 13 pessoas estivessem ali com Jesus em plena comunhão, alimentando-se e participando desta comunhão ao entorno da mesa? Mas o que é que fez que Judas não permaneceu? Algumas pessoas podem dizer aqui que o diabo já tinha tomado o coração de Judas, mas eu não quero prestar atenção nisso, não. Eu quero prestar atenção nas atitudes de cada um, porque essas atitudes nos lembram e nos trazem hoje para a nossa vida, e nós vamos ver que, enquanto ficaram com Jesus Cristo, 11, Judas saiu, e ele estava tão integrado ao grupo que ninguém percebeu o que ele estava fazendo. Só Jesus sabia o que estava acontecendo. E aí, nós vamos perceber que todos nós temos um pouco de Judas dentro de nós. Nós vamos ver isso. Às vezes temos um Judas dentro da nossa casa. Como é que nós vamos lidar com isso? É essa a grande questão. Não é o que a pessoa é, não é o que a pessoa faz, é o que nós vamos, como nós vamos lidar. Porque nós temos que resolver. Eu gostei muito da palavra da Denise, quando a última vez que ela ensinou a IBD, ela falou que às vezes nós temos coisas dentro do coração para resolvermos, e tanto eu preciso resolver, vamos usar lá em casa, tanto eu preciso resolver as questões do meu coração, como a Glauceide precisa resolver as questões dela. E é isso que está aqui. Eu quero tirar essas lições daqui, deste relacionamento, e nós queremos observar nesta história o que precisamos fazer para permanecer.
E é isso que nós vamos fazer. Em primeiro lugar, eu quero destacar o amor de Jesus. João mostra que o amor de Jesus não é uma atitude pontual. Jesus não amou aqueles discípulos naquele momento. Jesus tinha o amor no seu coração. Eu não amo uma pessoa, eu tenho amor no meu coração. Eu não amo um momento, agora eu te amo. Não é esse o ensinamento bíblico. Eu amo sempre, constantemente, intencionalmente e ocasionalmente eu demonstro esse amor. Tá? Eu amo sempre, constantemente, como Jesus, intencionalmente e ocasionalmente eu demonstro esse amor. Não dá para nós demonstrarmos amor sempre, mas nós precisamos amar sempre. E é essa a grande questão. Paulo afirma que o amor de Deus é o vínculo da perfeição. Nós lemos aqui. É a soma de todas as virtudes. É aquilo que nos une conosco mesmo, nos une com as pessoas. É o amor que fez com que Judas pertencesse àquele grupo. E Jesus exorta aqui, e ele diz: sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeitos em amor. Então, no que depende de Jesus, o amor tornou aquele momento perfeito. Então, preste atenção. Deus é bom porque nos dá esse amor. E com esse amor nós vamos lidar com os problemas que nós temos. E nós precisamos amar e ser amados. Então, nesta mesa que nós sentamos, há uma troca de amor de Deus no nosso coração. Não é a ausência de problemas, mas é o amor constante e intencional do meu coração que faz com que nós possamos receber essas pessoas. O amor torna, diz o apóstolo Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Não é que o amor passa pano quente por cima do pecado. O amor é maior do que o que os outros fazem de errado. E aí eu posso, então, alcançar o outro, eu posso estar na presença do outro, eu posso conviver com o outro e ter comunhão com o outro. É isso que Jesus prova na sua atitude, sabendo quem era Judas, o que ele iria fazer. Jesus amou aquele homem e foi até o fim, ele conseguiu superar, não é, as intenções daquele cidadão. E o apóstolo Pedro fala exatamente isso na sua experiência. O amor, ele é superior aos pecados, aos problemas. Por isso é possível ceder a outra face. Por isso é possível amar o inimigo. Por isso Jesus fala que é possível orar por aqueles que nos perseguem. E aí vem Jesus e fala lá no verso 48 do capítulo 5, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A nossa perfeição, a perfeição da nossa família, a perfeição da nossa igreja, não é que todo mundo vai fazer sempre as coisas certinhas. Todos nós vamos ser quem somos, com os pecados que temos, mas é o amor que vai nos unir e fazer com que estejamos juntos. É o amor que vai fazer com que esta mesa seja uma mesa perfeita. É o amor que vai fazer com que a minha família seja uma família perfeita. Uma vez um jovem, eu gosto desse exemplo, conversando com ele, ele fala, pastor, eu vou casar, um dia eu vou casar, ele não tinha namorada ainda, eu vou casar e quero ter uma família igual à família do fulano. Eu fiquei espantado e perguntei, por que você quer ter uma família igual à família do fulano? É porque ele não tem problema. Conhecendo a situação, conhecendo a família, nos detalhes do dia a dia, eu fiquei quieto, não falei, puxa, legal, que bom que você tem a família dele como exemplo, não é? Mas não era a ausência dos problemas,
Era o amor entre os dois que fazia com que a alegria daquela família contagiasse aquele jovem, para que ele pudesse copiar aquela família. Então, Jesus amou e amou até o fim, constantemente, intencionalmente. E agora, em segundo lugar, nós precisamos fazer a confirmação do outro. Essa ideia da confirmação é uma ideia da psicologia, em que a gente precisa, se eu estiver errado, Denise, você depois vem aqui na frente e corrige. Né? A atitude, né, geralmente relacionada aos pais e os filhos, o filho vem e fala, eu não é, fiz assim, assim, o pai não toma conhecimento do esforço, da vitória, da conquista, então não confirma ele com ele mesmo. Por exemplo, o filho chega em casa e diz assim, pai, eu tirei 9,5. O pai não sabe que essa foi a maior nota da turma. Aí ele diz, podia ser 10. Não é? Podia ser 10. Ou então ele fala assim, fala outra coisa e o pai sempre diz, podia ser de um outro jeito. Então João mostra que Judas estava tão integrado que ninguém suspeitou que ele seria o traidor. Jesus falou, entre vocês está o traidor. Quem é? Porque Jesus, com o amor que ele tinha no coração, ele integrou, ele confirmou o discipulado, ele disse que Judas era o seu discípulo, e todo mundo olhava para Judas como um dos 12 discípulos, ninguém tinha dúvida disso. É a confirmação daquilo que Jesus fazia na vida de Judas. Judas fazia parte do grupo, mas ele não respondia, não correspondia a essa atitude de Jesus. Presta atenção, lá atrás, alguns dias atrás, Jesus estava em Betânia, na casa de Lázaro, e Maria ungiu os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo. E Judas, né? Olha, você podia ter vendido esse perfume e dado dinheiro aos pobres. O próprio João diz que ele não tinha interesse nos pobres. Agora imagina que você vai fazer alguma coisa e toda vez que você faz, alguém diz para você, você podia ter feito isso, você podia ter feito desta forma, você podia ter feito daquele outro jeito. Meus irmãos, como o meu testemunho, eu vivi num ambiente assim. Eu vivi num ambiente em que tudo que eu fazia podia ser diferente. E causa uma insegurança muito grande. Eu lembro que uma vez estávamos lá na Vila Progresso, morávamos lá na Vila Progresso, e meus pais falaram, nós vamos aí. Eu fiquei feliz que eles iam nos visitar, mas eu combinei com a Glauceide o seguinte, não vou falar mais nada do que eu faço para eles, porque eles nunca confirmam, não é? Nunca dizem que está bom, eles sempre dizem que podia ser diferente. E a coisa foi tão marcante que um dia minha mãe falou assim, ele não me conta mais nada, não me conta mais nada. E Judas tinha essa mania, mas Jesus fazia o contrário. Jesus confirmou a presença de Judas como discípulo. Agora imagina que não é possível permanecer num momento de comunhão, permanecer numa mesa de comunhão, quando tudo que nós olhamos podia ser diferente. Há muitos crentes, por exemplo, que não têm comunhão com a sua igreja, porque o cântico combinado, o cântico cantado, o cântico escolhido, muitas vezes com oração, podia ser diferente. E eu lembro de uma senhora, a Yolanda, né? Ela chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor arrasou com o meu culto, acabou com o meu culto. O que eu fiz de errado? Né? O pastor cantou aquele hino, podia ter cantado esse. Eu falei, opa, já chega lá em casa, isso aqui não. Chega lá com os meus pais, né?
Aqui não. Eu falei, eu cantei o hino certo, que Deus mandou eu cantar. É muito interessante, porque nós, às vezes, muito crente vai de igreja em igreja, podia ser desse jeito, podia ter parede preta, viu, pastor? Podia ter parede preta, podia cantar, né, balançando os braços, podia fazer muitas coisas. Olha, se nós formos levar em conta a nossa imaginação, a gente não faz outra coisa a não ser copiar, não é, modificar aquilo que estamos fazendo. Então, é muito importante que a pessoa esse tipo de pessoa nunca está presente aqui. Judas não conseguiu ver as intenções daquele coração de Maria. Judas não percebeu o que ela estava fazendo, tanto que Jesus falou, ela está me preparando para o dia da morte. É importante para nós olharmos para as pessoas, porque quando nós olhamos para as pessoas, nós percebemos suas fraquezas, percebemos suas capacidades, não é? Dias atrás aí, alguém falou assim, não, porque esse portão, não é, que ficou uns dias aí manual, no feijão com arroz, não é, alimentado por feijão, a gente abria feijão para lá, feijão para cá, não é? Podia ter feito desse jeito. Eu falei, olha só, você não sabe o que está acontecendo, né? Só falei isso, você não sabe o que está acontecendo, porque a gente convive com isso. Você podia ter feito desse jeito. Isso é o que Judas fazia, mas não é o que Jesus fazia. Então, reconhecer o outro, reconhecer a atitude do outro, confirma quem é o outro e fortalece a comunhão. Isso dentro de casa é extremamente valoroso. Aqui na igreja é algo muito especial. Quando alguém toma uma atitude e você reconhece que o outro tem essa autoridade, não somente autoridade, mas ele pode fazer o que está fazendo. Pode não ser o melhor, mas pecado não é. Não está nem errado. É que nós temos uma opinião diferente. Agora nós precisamos olhar para o outro e aceitar o outro na sua realidade. É isso que nos faz permanecer. Reconhecer o outro nos motiva a permanecer à mesa da comunhão. A outra coisa que nós aprendemos aqui nessa história é que é preciso evitar o orgulho e sermos humildes. A humildade é a capacidade de tornar o outro maior do que você. O orgulho é desejar ser maior do que o outro. Nós temos esse assunto lá em Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz que cada um olhe para o outro e torne o outro maior. Agora imagina dentro da sua casa, não é? Dentro da sua casa, a competição de que cada um precisa ser melhor do que o outro. Imagina aqui na igreja, não é? Que alguém vai fazer um programa e ele tem a motivação de pensar assim, eu vou fazer isso e vou arrasar, eu vou arrebentar, todo mundo vai me elogiar. E eu me lembro da história de um pastor que ele foi pregar numa igreja famosa, uma igreja grande, e ele subiu a escada, o púlpito era alto, mais alto que esse aqui, e ele subiu a escada com a Bíblia aqui na mão, olhando para a congregação, cheio de orgulho, e pregou, e foi um fracasso, e desceu mocambuzos, não é? Ele desceu murcho. Lá na porta, a irmãzinha falou para ele o seguinte, meu irmão, se o senhor tivesse subido como desceu, o senhor teria descido como subiu. Jesus deu a Judas um lugar de destaque. Judas era administrador das finanças. Ele foi incluído naquela comunhão quando Jesus disse, vamos preparar a ceia. Ele não separou Judas, não, você vai me trair, você
o amor de Jesus fez com que Judas mostrou diante de Judas que Jesus era humilde o suficiente para receber Judas na sua vida. Quando Jesus disse que alguém iria trair, eles perguntaram: quem é esse traidor? Aí fizeram o sinal para João, que estava ali no lugar do lado de Jesus, e pergunta para ele quem é o traidor. Era tão intensa a integração de Judas ao grupo, que ninguém sabia, ninguém teve noção de que Judas era o traidor. E Jesus disse: é aquele a quem eu vou dar um pedaço de pão molhado. O que é que significa isso? Jesus molhou o pão na taça de vinho e deu um pedaço de pão para Judas. O que significa isso? Lá atrás, quando Boaz quis honrar Ruth, Boaz permitiu que Ruth molhasse o pão que estava na mão dela na taça de vinho de Boaz. Isso quer dizer que ele estava honrando aquela pessoa, aquela estrangeira que estava ali aos seus pés. Boaz estava dando um lugar de honra para aquela mulher. Lá no Salmo 41, Davi reclama do seu amigo íntimo que comia do seu pão e o traiu. João estava sentado ao lado de Jesus, e Judas sentado do outro lado de Jesus. Os dois estavam em lugares de destaque, e Jesus permitiu isso. Judas não aprendeu com Jesus. O que Jesus disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, para fazer o que Jesus fez, é preciso o amor. Geralmente nós destacamos aquilo que está errado. Geralmente nós valorizamos os erros das pessoas. Outro dia alguém veio falar comigo do seu filho que frequenta a igreja aqui. Ele está dando muito trabalho, e eu pensei cá comigo: é um doce de pessoa, porque esse outro aqui pensa que só está fazendo tudo errado. Então é importante para nós amarmos as pessoas e valorizarmos as pessoas. Isso é humildade da minha parte, porque o outro tem os seus erros, tem suas falhas, e muitas vezes essas falhas são cometidas contra mim. E aí você precisa valorizar essa pessoa. Isso é humildade. É um dos instrumentos de ação do amor, é humildade. Então, para fazer o que Jesus fez, é preciso o amor, que é a base da humildade. A comunhão não é a ausência de problema e nem de diferenças. A comunhão é a presença de pessoas humildes que se amam mutuamente. Comunhão é a presença de pessoas humildes que se amam mutuamente. Então, no lugar de excluir, de condenar, é preciso amar e ser humilde. É a humildade que nos faz permanecer à mesa. Agora, para terminar, é preciso perdoar. Jesus foi um exemplo de servo. Ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. Judas queria as atenções para si, por isso, quando saiu do cenáculo, ele foi tratar o preço da traição, 30 moedas de prata. Segundo alguns pensadores, Judas queria salvar Jesus, não queria que Jesus morresse. Agora imagina se toda a trama que Judas colocou ali, se desse certo, ele iria, ser glorificado. Poxa, Jesus ia morrer e Judas salvou Jesus. Provavelmente, isso devia passar pela cabeça dele, porque Judas não estava pensando em Jesus, mas estava pensando na sua glória pessoal. Jesus não estava pensando na sua glória pessoal, mas na glória de Judas, salvo e levado ao céu, como fez conosco. Como fez conosco. E é interessante, hoje estamos aqui
poucos, eu posso usar alguns exemplos lá da minha família. Eu quero usar um outro exemplo interessante. Lá atrás, meu filho namorava uma menina que a gente não fazia gosto, um dos filhos. O outro namorava uma menina que era um doce de menina. E a Glauceide fez uma bolsa de crochê bonita para essa daqui. Aquela menina bonita, amável, que conversava com a gente, que sentava com a gente, que falava. E aí entendemos que ela precisava fazer uma bolsa igual para essa daqui. A palavra que eu dou para uma menina dessa, para aquela menina, era uma piriguete. Meu filho namorava um negócio ruim, né? E nós fizemos, a Glauceide fez a bolsa, entregamos aquela bolsa para aquela menina. E ela ficou feliz. E a Glauceide não fez isso esperando nada em troca. Fez isso porque ela tem uma coisa no coração, que é o amor de Deus. O amor de Deus. E esse relacionamento acontece quando nós encontramos o perdão. O perdão, meus irmãos, é um recurso que Deus nos deu para limpar o coração. O perdão é um recurso que Deus nos deu para vivermos livres de opressão espiritual e emocional. E nós precisamos perdoar sempre as pessoas. E no meu ministério eu posso dizer para os irmãos que o perdão foi um dos recursos para eu permanecer no ministério. E posso dizer que o perdão faz parte do meu relacionamento com a Glauceide, tanto da minha parte para ela como dela para mim. Porque nós precisamos perdoar sempre. E o apóstolo Paulo disse lá em Colossenses, não é? Que nós devemos perdoar como Jesus nos perdoou. E às vezes ficamos imaginando que o outro é que precisa me perdoar. E nós mantemos no nosso coração um sentimento ruim, um ódio, uma raiva. E a Glauceide sempre diz o seguinte, que quem não perdoa é alguém que toma veneno e fica esperando o outro morrer. Toma lá o veneno e agora fica olhando o outro. E morre, rapaz, morre. Não perdoar é assinar a sua própria morte. E nós que precisamos, não é, da perfeição da nossa família, nós precisamos e queremos a perfeição da igreja. E nós precisamos perdoar uns aos outros. Eu já vi famílias com pessoas que não se falam. Estendendo um pouco mais, às vezes nós encontramos dentro da igreja pessoas que não se falam. Por quê? Porque não perdoaram. Porque um dia alguém fez alguma coisa e ela podia ser diferente. É a falta do amor de Deus no seu coração. Então há necessidade de perdoar sempre, que começa com questões bem pequenas. E as infrações vão aumentando até atitudes mais difíceis, como a de Judas, que devem ser perdoados. Então, o perdão é um movimento de um coração que ama com o amor de Deus. Então, para permanecermos à mesa, é preciso o perdão. Você vai resolver o seu problema perdoando. A comunhão, não é do verbo haver, comunhão, onde há perdão. E aprendemos isso com essa história aqui. Tem muitas outras coisas que poderemos falar aqui, mas eu quero deixar essas lições. A base dessa reflexão, a base dessa história é o amor de Jesus, que contagiou e fez com que aqueles discípulos permanecessem. Mas na frente, Pedro
com a morte de Jesus, até desistiu de ser discípulo, mas Jesus resgatou aquela vida e fez com que ele permanecesse. Nós vamos permanecer juntos, permanecer na igreja, permanecer com a nossa família. Vamos renovar o nosso amor, vamos fazer com que a nossa vida possa manter esta relação de comunhão. E Jesus é o nosso exemplo de amor e de perdão. Mas isso alguém pode dizer, mas era Jesus, né? Jesus, isso é coisa para Jesus. Eu gosto quando fala assim, se você pensou, eu gosto disso. Por quê? Porque agora eu posso ler a Bíblia aqui, e a Bíblia vai te dizer o seguinte: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Aqui em João 13, ele fala também, assim como eu amei vocês, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. E Paulo diz que esse é o vínculo da perfeição. Isso quer dizer que a sua família vai ser perfeita, na medida em que todos se amarem. Mas tem uma ovelha negra lá que não me ama, então ame essa ovelha negra, como Jesus amou. É essa a lição que nós temos aqui. Eu creio que parte de nós a atitude. Também diz que não fique devendo, o apóstolo Paulo diz, não deva a ninguém coisa alguma a não ser o amor, pois quem ama cumpre a lei. Aí eu pus a minha versão aqui, quem ama faz tudo certo. Faz tudo certo. Então temos pessoas ao nosso redor, pessoas que estão conosco em torno da mesa. O que cada um de nós precisa para permanecermos nesta comunhão. Precisamos do amor, precisamos que o outro seja ele mesmo, precisamos ser humildes, precisamos perdoar. Permaneça à mesa, que a sua atitude seja essa. Eu não sei onde é que está o pessoal que canta, não é? O pessoal que canta está aqui.